Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 2 de março de 2022, estamos ainda praticamente no começo do ano e com o que parecia ser o fim da pandemia pela Covid-19, quando imaginávamos que a economia dos países poderia se recuperar e a vida voltar ao normal, ou pelo menos a um novo normal, eis que uma guerra terrível começa com a invasão da Rússia, das tropas russas ali na Ucrânia. Estamos já praticamente uma semana desses combates. A Ucrânia vem resistindo bravamente. Creio que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, não esperava que demorasse tanto assim. Analistas têm pensado que essa demora e essas falhas que houve também no comando militar, com falta de combustível, perda de equipamentos, enfim, estejam levando o Putin a uma situação de não retorno, de desespero talvez, em algum momento, o que realmente é muito perigoso. É difícil ver um cenário em que possa haver alguma negociação, embora eles estejam tentando fazer isso. Putin ameaçou o Ocidente, dizendo que se houvesse alguma interferência, algum apoio, ele faria coisas que o mundo nunca viu, e essa ameaça vinda de um presidente que governa uma nação, um país e um exército, né, uma força militar que dispõe de muitas ogivas nucleares. Muito disso é herança lá da ex-União Soviética, quando o mundo estava polarizado entre basicamente Estados Unidos e União Soviética, e os países que apoiavam ambos os lados. Então realmente o mundo está vivendo um momento impensável de insegurança, de medo. Eu praticamente volto no tempo e me lembro do tempo da Guerra Fria, quando temíamos uma hecatombe, uma guerra nuclear total. Naquele tempo já havia condições de destruir o planeta com essas ogivas nucleares, se não pela destruição direta, ondas de choque, calor e pulsos eletromagnéticos, mas se não diretamente por isso, pelos efeitos posteriores da radiação que iria dizimando aos poucos a população, não só seres humanos, mas também a vida animal e vegetal. E hoje, com as bombas nucleares muito mais potentes, há cálculos aí, segundo esses cálculos, seria possível destruir o mundo várias vezes. Então, a raça humana realmente está vivendo em cima de um barril de pólvora, ou melhor dizendo, um barril nuclear. Algumas pessoas, ao pensar nesse assunto, têm levantado algumas questões, algumas dúvidas, alguns questionamentos em relação a Apocalipse 7. Depois você pode ler em sua Bíblia. Eu não vou ter tempo aqui de ler os textos que eu vou citar. Eu vou citar apenas de memória, depois você pode conferir, por favor, confira em sua Bíblia. Ali no capítulo 7 é dito que 4 anjos poderosos, simbólicos, evidentemente, estão retendo os 4 ventos dos 4 cantos da terra. É claro que a terra não é quadrada, e essa linguagem ali é puramente simbólica para representar os 4 pontos cardeais. Ou seja, uma guerra. E por que guerra? Porque em linguagem apocalíptica, ventos simbolizam conflitos, guerras. Eu vou deixar na descrição do vídeo as passagens bíblicas, algumas referências. Eu vou daqui a pouco falar sobre a marca da besta. Eu vou deixar aqui também na descrição o link para alguns vídeos, inclusive um vídeo de uns 40 minutos em que o doutor, especialista em Apocalipse, Ranko Stefanovic, ele faz uma análise desse assunto, e por favor assista aos vídeos. Aqui será apenas um resumo. Eu vou, repito, apenas mencionar os textos. E ali em Apocalipse 7, então, fala do selamento do povo de Deus, e é dito para os anjos que não soltem os ventos até que o povo de Deus, os remidos, o remanescente fiel do tempo do fim, que é claramente identificado em Apocalipse 12, 17, aquele capítulo que fala da batalha de Satanás contra o povo de Deus ao longo da história. Em 12:17 é dito que o povo remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus, e na Bíblia são os 10 mandamentos, nunca foram mudados por Deus, estão lá, Êxodo capítulo 20.
E tem também o testemunho de Jesus, que, segundo Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia. Um povo que guarda a lei de Deus, os 10 mandamentos, e tem o dom de profecia manifestado entre eles. Isso quer dizer que todos os que pertencem a essa igreja, esse povo, são salvos? Não. Na verdade, a condição desse povo, inclusive, é laodiceana, precisa de uma reforma, de um reavivamento. E Jesus disse que há muitas ovelhas que não pertencem a esse aprisco, elas ouvirão a voz dele e haverá um só rebanho, um só pastor. Nós esperamos o momento em que as pessoas terão esclarecimento suficiente para entender que existe um povo escolhido de Deus, que está cumprindo a missão de pregar o evangelho e falar de verdades que outros não têm falado neste tempo. Então, voltando ao Apocalipse 7, ali é dito que os ventos, essa batalha total, mundial, porque sopram dos 4 cantos da terra, não serão soltos enquanto o povo de Deus não for selado. Então, antes de eu falar do selo, eu vou falar da guerra, da batalha. Será que haverá uma terceira guerra mundial? Será que a Bíblia e mesmo Ellen White, que cremos ser uma profetisa para estes tempos, e eu recomendo fortemente que você leia, se ainda não leu, o livro O Grande Conflito dela, de Ellen White, O Grande Conflito, uma obra fantástica que revela muito do que está acontecendo em nosso tempo. Bem, primeiramente é bom que se diga que nem a Bíblia, nem os textos de Ellen White se referiram a uma primeira guerra mundial, uma segunda guerra mundial, e tampouco a uma terceira guerra mundial. A Bíblia diz sim, Jesus disse em Mateus 24, que haveria guerras e rumores de guerras e que não deveríamos estar assustados porque ainda não era o fim. O fim virá quando o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, Mateus 24:14. Esse é o sinal do fim. Nós temos que pregar, pregar, pregar enquanto temos liberdade. Mas é verdade sim que guerras estão no contexto dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Se esse conflito Rússia-Ucrânia vai se transformar numa terceira guerra mundial, não temos como saber ainda. O potencial é grande, porque as nações estão se posicionando. A Rússia conta com o apoio de alguns países, a OTAN conta com o apoio e a adesão de outros países. Ali em Israel, aquela região mesmo pode ser um estupim de uma outra, de um desdobramento do conflito, porque a Rússia apoia a Síria, enquanto Estados Unidos e outras nações apoiam Israel. Então, como eu disse, é um barril de pólvora, um barril nuclear pronto para explodir, e Putin já colocou, já faz alguns dias, suas forças nucleares de sobreaviso. É um recado que ele dá para o mundo, e hoje uma ogiva dessas é capaz de destruir um país inteiro e colocar sob risco um continente. Se houver um revide, se outras nações que têm bombas nucleares, como França, Reino Unido, próprio Israel e, claro, Estados Unidos, nós poderíamos assistir aí uma guerra que dizimaria um bom pedaço, né, da população humana, da vida na Terra. Se isso vai acontecer, bem, conflitos regionais e destruição, sim, sem dúvida. Agora, uma guerra nuclear total, não, porque a Bíblia diz que Jesus virá para recolher seus salvos, aqueles que aceitaram o plano de salvação de Deus. Se ele vem e será recebido por um grupo de pessoas em sua vinda literal, visível, como a Bíblia ensina, se no arrebatamento, que será na volta de Cristo e não secreto, como você pode ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17, ali se percebe claramente que o arrebatamento não é secreto, ninguém é deixado para trás com vida, os salvos são levados para o céu. Se haverá pessoas para receber Jesus e outras que serão destruídas pelo resplendor de sua vinda, isso quer dizer que o mundo não terá sido destruído totalmente. Poderá estar um caos e, de fato, eventos bastante complicados e catastróficos até estão previstos, né? Inclusive crise financeira, crise econômica e inclusive coisas que serão usadas como justificativa para a implantação de decretos e leis, como o próprio decreto dominical e o decreto de morte, que estão ali em Apocalipse 13. Então, antes de o selamento do povo de Deus acontecer, uma guerra total não ocorrerá. Que selamento é esse? Que selo seria esse? Aí eu volto a dizer que você
pode conferir os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, mas em resumo, Isaías 8,16 diz: sela a lei no coração dos meus discípulos. De alguma forma, a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles têm uma característica de selo. E quando lemos os 10 mandamentos com calma, com atenção, percebemos que um deles, de modo muito especial, contém as características de um selo antigo. Esses selos tinham ali o nome da autoridade que estava carimbando o documento, com o anel ou com o sinete, né? Como as cartas antigas eram lacradas com esse selo. Ele contém o nome, contém o cargo e a jurisdição, que eram os elementos básicos em um selo antigo. Então o nome é Yahvé, o Deus Criador. Nós temos ali também o seu cargo, criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e a jurisdição, todo o universo. O sábado do 4º mandamento tem toda essa cara de selo antigo. E para confirmar isso, você pode ler Ezequiel capítulo 20, verso 20, que diz: santifiquem os meus sábados, para servirem de sinal ou selo, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então nós temos sim base bíblica para crer que o sábado é um selo escatológico, ou seja, tem que ver com os últimos dias. Nós somos selados pelo Espírito Santo na nossa conversão. O Espírito Santo é um tipo de selo também, de garantia para o povo que aceita Cristo como Salvador e Senhor, mas temos o sábado como selo escatológico. Esse selo não foi aplicado ainda sobre as pessoas. Ninguém pode dizer que esse ou aquele já recebeu a marca da besta, lá em Apocalipse 13, ou então que já recebeu o selo de Deus na testa, porque esse evento ainda não aconteceu. Mas creio que estamos próximos de ver isso acontecer. As pessoas precisam ter clareza suficiente para entender o que está acontecendo e aceitar mentalmente a aplicação desse selo. Já a marca da besta, em Apocalipse 13, será aplicada na testa, como o selo de Deus, ou seja, aceitação intelectual, ou também na mão direita, que aí já representa conveniências humanas, trabalho. Alguns nem aceitarão tanto assim a marca da besta, essa marca que identifica o poder do papado. E é só você conferir os catecismos católicos, especialmente os mais antigos. Eu tenho um lá em casa que fala claramente isso, né? Que o domingo foi adotado como dia de repouso, dia de guarda, pela autoridade, pela pretensa autoridade do Papa. E não tem nada que ver com alguma mudança vinda de Deus ou bíblica. Você pode ler a Bíblia de capa a capa e não vai encontrar nenhum texto, nenhum verso sequer, que diga que o dia de repouso foi mudado. O sábado é o memorial da criação. Deus criou o mundo em 6 dias literais de 24 horas e reservou o 7º para ser esse memorial, essa lembrança de que Ele é o Criador. E quando lemos Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas ali, percebemos que entre as mensagens que o povo de Deus tem que pregar, começando pela graça, pela salvação, o Evangelho eterno, está também a mensagem do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse dia especial é um selo, autentica as criaturas e elas reconhecem o Criador quando guardam esse dia, segundo a Bíblia nos orienta. Se há um texto que pode se cumprir realmente nesses dias, é Apocalipse 11, 18. Ele, Jesus, virá para destruir os que destroem a terra. E uma bomba nuclear, ou várias delas, realmente tem potencial para destruir a terra, árvores, mares, vida. Não é uma guerra simples, é uma guerra totalmente destruidora, como aquela que a gente vê esboçada ali em Apocalipse 7, nos ventos, né, que destruirão a vida e o mar e as árvores. Então, Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Quem sabe veremos isso se cumprir em nossos dias? Não sabemos, ainda não temos ideia de quanto tempo esse mundo ainda vai durar, mas uma coisa é certa, precisamos estar preparados para o que virá. Muitos na Ucrânia não imaginavam que as coisas iriam evoluir para o que estamos vendo agora. Veio de surpresa. Alguns, centenas de milhares de refugiados já deixaram o país. Muitos estão lá sem saber para onde ir e o que fazer. Em algum momento este mundo também vai entrar num caos total. E aí estaremos preparados para o que virá? Aproveitemos este tempo de graça e relativa paz para ter nossa vida nas mãos de Deus e continuar cumprindo a missão de pregar o Evangelho às pessoas enquanto Cristo não vem. Há muita gente sofrendo neste mundo, não só na Ucrânia. Há guerras em todos os lados, há fome,
a refugiados de vários países. Esta guerra agora está em evidência, mas há outras que vêm se processando aí ao longo dos anos. Há muita gente necessitada de outros tantos países. Oremos por este mundo, oremos pela salvação das pessoas, sejamos os braços de Deus para atender aqueles que nós podemos alcançar com ajudas e de várias maneiras, como tem sido feito pela ADRA, por exemplo, pela Assistência Social Adventista e outras entidades. Possamos apoiar essas pessoas também, não só com orações, mas principalmente com as nossas orações. Preguemos o Evangelho enquanto ainda temos tempo e estejamos preparados para o que virá. Ou a volta de Jesus, ou descansar no pó da terra enquanto Ele não vem. Deus nos ajude, permaneçamos firmes. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e também a sua família.